Olá, eu sou Madalena Pereira e vou fazer um vídeo sobre o 25 de Abril, o Dia da Liberdade. Olá, o meu nome é Antónia Gato e neste ano de 2020, em que temos que festejar o 25 de Abril em casa, gostaria de vos deixar uma reflexão sobre o valor da liberdade. Em 1933 foi constituído o Estado Novo em Portugal. Uma das medidas de Salazar foi acabar com os sindicatos livres. Deste modo, o regime garantia que o povo não tinha como se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho e de vida. Como reação, os movimentos operários, constituídos por vários sindicatos, mas também por independentes, organizou uma greve geral. Essa greve acabaria por ocorrer no dia 18 de janeiro de 1934 em vários pontos do país. No entanto, foi abafada e o regime aproveitou o momento para prender os seus opositores mais aguerridos. Também o meu avô foi preso. Fazia parte do movimento anarco-sindicalista que organizou a insurreição aqui no Barreiro. Nessa altura, o meu avô tinha 31 anos de idade e vivia com a minha avó e 2 filhos pequenos, Raul, de 3 anos, e Manuel, de ano e meio. Depois da sua prisão, a minha avó teve de regressar ao Alentejo com os filhos, onde viveram anos de miséria. Meu avô, da prisão do Barreiro, passou para a Trafaria, da Trafaria para o Governo Civil, do Governo Civil para o Aljube e, finalmente, foi deportado para os Açores. Esteve enclausurado no Forte São João Batista até outubro de 1936. A altura em que, juntamente com os presos políticos mais perigosos para o regime de Salazar, foi deportado para a ilha de Santiago, em Cabo Verde, para estrear o campo de concentração do Tarrafal. Nesse campo maldito, não era necessário aos guardas assassinar e fuzilarem os presos, pois o clima, os trabalhos forçados, as torturas, encarregavam-se de matar os presos de uma forma bem dolorosa. O meu avô resistiu nesse campo durante 13 anos. Em 1949, o regime achou que ele já estava demasiado velho e doente e que podia muito bem morrer em casa. O meu avô regressou ao continente e, no reencontro com a família, foi chocante. A minha avó não queria acreditar que o marido encantador que tinha deixado era aquele velho que estava ali à sua frente, sem dentes, devido às torturas, desidratado e todo amarelo, devido ao paludismo. Também o meu avô não reconheceu os filhos, que deixara bem pequenininhos. Tinha agora à sua frente 2 homens. Nestes encontros e desencontros, em 1954, o meu avô obteve a liberdade definitiva e, nessa altura, regressou de imediato com a sua família para o Barreiro. Fazia precisamente 20 anos que ali tinha sido preso. Até ao fim da sua vida, o meu avô pertenceu à organização anarquista e, juntamente com os seus camaradas, lutou clandestinamente contra o regime autoritário. António Gato Pinto morreu em 1973, um ano antes do Milagre de Abril. Milagre que ele tanto sonhara e pelo qual tanto sofreu. António Gato Pinto não conheceu Abril, mas Abril floresceu para a sua família, para os seus descendentes e para todos os portugueses. Viva o 25 de Abril! Olá a todos. O meu nome é Frederico de Brito e venho aqui apresentar-vos a história do meu pai, o Sr. Francisco José Brasil de Brito. A história que estão prestes a ouvir foi real e continua a ser real para muitas pessoas que
Se calhar ainda estão a lutar por uma vida melhor, por uma vida cheia de liberdade. Aqui fica. E por favor, enquanto veem este vídeo, pensem no que podem fazer para continuar a termos Abril. Boa tarde. A história da minha família, isto fazendo um preâmbulo, tenho que dizer que é uma história que sempre se pautou pelas lutas políticas e, portanto, vou fazer uma breve resenha daquilo que foi o historial mesmo da minha família. Eu poderia não estar aqui hoje a contar-vos esta história se a pistola do Carrajola, em vez de se dirigir à Catarina Eufémia, fosse ter dirigida para a minha mãe, que estava ao lado dela quando ela morreu, que eram primas. Também podia não estar aqui se o meu pai tivesse sido apanhado em Balizão e já se sabe qual seria o desfecho, porque afinal de contas nessa altura a vida humana contava muito pouco para eles. Eles vinham de uma guerra de Espanha muito má que os afetou e, portanto, as lutas dessa altura eles tinham o poder suficiente para decidir quem é que morria e quem é que vivia. Os meus pais tiveram que fugir os dois para Lisboa e foi neste teatro de acontecimentos que eu nasci. Nasci e as coisas eram tão más na altura que aquilo que aconteceu é que eu nasço no dia 2 de novembro, e a minha mãe, o meu pai não, porque a PIDE andava sempre em cima dele, a minha mãe só me pôde registar no dia 18 de dezembro de 59. A minha vida pautou-se também por andar nestas lutas políticas desde bebê. E isto porquê? Porque como ninguém revistava um bebê, eu era a mala de carga da literatura política da altura, porque ninguém revista um bebê, afinal de contas, e muitas das vezes os camaradas levavam com os avantes com algumas prendas pelo meio. Sempre que a PIDE se aproximava da minha família, lá tínhamos que saltar de casa. E foi neste âmbito que eu andei de escola em escola, de rua em rua, de casa em casa, até à altura do liceu. O primeiro liceu onde eu estive foi no Liceu Padre António Vieira e foi nesse que os acontecimentos se disputaram. A Luar, nessa altura, estava metida nas lutas estudantis e foi dentro dessas lutas estudantis, exatamente por causa da mocidade portuguesa que ninguém queria na altura, foi na altura de 72, 73, ninguém queria alinhar com aquilo, que aquilo era esbafiento, já a malta estava farta daqueles senhores e, portanto, aquilo que aconteceu é que fizemos uma RGA assim às escondidas e viemos para a porta do Liceu Padre António Vieira, uma amálgama de polícia. Eu ainda tentei fugir, só que eles foram-me apanhar atrás da igreja de Santa Joana Princesa em Alvalade. Levaram-me para, na altura eu não sabia o que era, mas era António Maria Cardoso, soube algum depois, e tive 13 horas de interrogatório. Lembrem-se bem, um miúdo de 13 para 14 anos. Convulsão atrás de convulsão, houve qualquer coisa na Embaixada do Brasil, que era mesmo por trás da PIDE, que originou que eles saíssem todos, e foi na altura que eu e os meus colegas, éramos 5, 6, conseguimos fugir. Andei fugido uma noite inteira e um dia de manhã. Escusado será dizer que o seu Padre António Vieira acabou por aí mesmo. E aquilo que aconteceu foi que aquilo foi uma experiência muito má para mim. 2 nomes que eu tenho de recordar foram os senhores que me agrediram nessa altura, Barbieri e Cardoso e o oficial Laranjeira. Nunca mais me vou esquecer nem dos nomes deles, nem da cara deles, nem do medo que eles tinham de miúdos pequenos que só lhes batiam por cobardia. Política, para mim, significa a liberdade que hoje tenho. Muita gente morreu por essa liberdade e quer que os ideais permaneçam vivos e atuantes.
Isto é uma mensagem para todos. O mundo não acabou e a liberdade continua em perigo. Agradeço que continuem a minha luta até ao fim, até que vocês tenham aquilo que eu tive, que é liberdade de falar sempre. Pois bem, o 25 de Abril de 1964, como português, foi, como é óbvio, uma data extremamente importante, das mais importantes da minha vida. Estava nesse dia, tentei ir para Lisboa logo de manhã, para a faculdade, estava no 3º ano de Medicina, não consegui, não havia comboios, não havia transportes para Lisboa, foi-me dito isso na estação. Fui para a praia estudar, onde aliás estudava habitualmente todos os dias, para a praia de Carcavelos, onde eu morava, para o Café Viking, para ser exato. Depois, à hora do almoço, vim para casa. Foi aí que a minha mãe disse: houve qualquer coisa em Lisboa. O meu pai também estava em casa, que também não teve comboio nem possibilidade de ir para Lisboa de carro, porque não podia ir. Estava em casa, tivemos a ver televisão, soubemos que houve uma revolução que depôs um regime dito fascista que pretenderia impor um regime dito democrático. A vida na universidade antes do 25 de Abril era uma vida bastante diferente da vida universitária de agora, visto que não havia praxe, não havia nada, tudo isso era considerado reacionário, era considerado fascista. Aquelas célebres frases de Salazar quando visitava Coimbra: RFRA, RFRE, e os estudantes punham a capa no chão para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Sr. Presidente passarem por cima. Nada disso existia. Tudo o que era reuniões gerais de alunos eram todas proibidas, as que não eram proibidas estavam todas com elementos da PIDE ou então os chamados bufos ou chibos, que eram estudantes que iam se chibar a dizer o que a classe tinha passado. Eu, na altura, tinha uma forte simpatia por elementos da UEC, União dos Estudantes Comunistas. Não era membro, mas era muito simpatizante, distribuía publicações, divulgava atividades e coisas desse género. Se bem que nunca participei em reuniões importantes, nem sequer reuniões clandestinas do Partido Comunista Português, nada disso. Fui muito convidado, mas nunca participei em nada. Tinha medo de ser preso, porque as reuniões gerais de alunos normalmente havia sempre alguém que era preso, as reuniões interassociações que normalmente eram na antiga cantina havia sempre alguém que era preso, e eu não queria nada disso. E era preso não só porque eram chibados por colegas, como por infiltrados da PIDE lá dentro, que não eram estudantes e nunca tinham sido, mas estavam lá infiltrados dentro. Era uma vida tranquila. O 25 de Abril decorreu, ouvi os acontecimentos todos, particularmente emocionante a entrada num veículo blindado, o Chaimite, do Marcelo Caetano e do Américo Tomás, que estavam no quartel do Carmo, e quem dirigiu essa operação foi um capitão esquecido, muito esquecido, o Salgueiro Maia, um capitão de Santarém. Digo esquecido porque foi muito maltratado depois do 25 de Abril. Entretanto, vimos os acontecimentos todos, acompanhámos aquilo tudo, todos entusiasmados, ao mesmo tempo um pouco preocupados, também não sabíamos o que é que iria acontecer, mas fundamentalmente entusiasmados. O 1º de Maio foi logo uns dias a seguir, foi, por assim dizer, o primeiro de Maio onde andámos todos na rua, porque normalmente o 1º de Maio é o dia do trabalhador, mas dava sempre direito a algumas manifestações, mas com grandes impedimentos pela polícia de choque que havia na altura, que matraqueavam ali toda a gente, não se deixavam ninguém manifestar. E o 1º de Maio houve uma grande manifestação. Foi, aliás, se não estou em erro, a única vez que Mário Soares e Álvaro Cunhal estiveram juntos no estádio 1º de Maio, que na altura não se chamava 1º de Maio, devia se chamar estádio 28 de Maio, porque foi a revolução do Salazar, antes, em 1928 ou 27, qualquer coisa assim. Pronto, foi a primeira vez, tive a honra, é uma grande honra, ter participado nessa manifestação onde todos acreditávamos que ter um Portugal finalmente que iria para a frente.
foi fundamentalmente isso. Continuo a acreditar que podemos todos ir para a frente, que continuo a acreditar que Portugal somos todos nós e todos nós podemos ir para a frente, desde que estejamos todos unidos, independentemente das convicções políticas, das convicções religiosas, das convicções humanísticas, humanitárias, o que se quiser chamar. Epá, somos todos iguais, epá, nascemos todos da mesma maneira, morreremos todos da mesma maneira e quando vamos à casa de banho fazemos a mesma coisa. Não esquecer isso. O meu nome é Maria Manuela Freire. Foi um dia maravilhoso, lindo. Eu tinha, nessa altura, um menino com 2 anos e uma filha com 12. Eu era, de facto, muito feliz, embora nunca utilizasse a profissão que eu tirei. Era professora de estenografia e dactilografia. Mas depois de casar, entreguei-me ao casamento, que para mim foi sagrado. Foi muito lindo aquela passagem em que o povo português era muito oprimido nas suas ideias, na sua maneira de agir, porque o Estado não permitia que se falasse em coisas que o Estado não gostasse, não concordasse. O 25 de Abril foi sagrado, porque veio uma liberdade maravilhosa para todo o povo. Fazer uma revolução Sem violência. não se consta no claro. Para mim foi o 25 de Abril. Eu estava a dar comer ao meu bebê, ao meu filho. Foi de facto muito. E o meu filho ria-se muito porque via a mãe muito alegre, muito contente. E o meu sogro ia buscar a minha filha ao Álvaro Velho. Estava a trabalhar, mas telefonou-me a dizer o que estava a passar. Quando ele chegou a casa, fomos todos ao centro de Barreiro para ver a alegria das pessoas. Então, começar por ler algum dos testemunhos que estiveram presentes no antes e no durante o 25 de Abril. Portanto, o primeiro testemunho que tenho aqui é da tia-avó da Cristiana. Então, começa assim. Basicamente, a minha família sempre foi muito pobre e aqui em Sesimbra as ideias comunistas sempre foram muito célebres entre as famílias pobres. A minha tia-avó deveria ter uns 20 anos no final dos anos 60 e começou por conhecer as ideias por causa do meu avô. Como ele tinha filhos, a minha avó nunca o deixou meter-se muito na política, porque iam começar a persegui-los e na altura as minhas tias eram muito pequenas. A minha tia, como era jovem e solteira, tinha mais facilidade. Então filiou-se no partido e começou a fazer a campanha e a promover ideias. O meu avô diz que o pai deles estava sempre a pedir para terem cuidado com as conversas porque sabia que a Pete já meio que andava atrás dela. Se o 25 de Abril não se tivesse dado, ela tinha sido presa. Depois do 25 de Abril, ela mesmo assim continuou sempre a fazer campanhas. Agora, entretanto, pronto, com a idade. A próxima pessoa que eu irei falar é sobre o avô do Gonçalo Rodrigues, em que numa conversa sobre o 25 de Abril trocámos algumas mensagens, em que ele diz: o meu avô, hoje com 82 anos, é a pessoa mais sábia e humilde que eu conheci em toda a minha vida. Foi preso pela PIDE 9 vezes, 2 das quais foi torturado. Uma das torturas foi a tortura da privação de sono. Não sei se conhecem ou não, mas tem como objetivo para a pessoa não adormecer, o que é horrível. Existiam pessoas que ficavam sem dormir durante 15 dias. Eu nem quero imaginar. Continuando, ele também me referiu que também ouvia imenso Zeca Afonso, particularmente
porque o levava no carro aos concertos quando a Pi aprendia o carro para ele não poder chegar às pessoas, como tu também chegas via online. Portanto, também é um bom exemplo. A próxima pessoa que eu vou falar é o primo do pai do meu pai. Portanto, ele foi preso por ser comunista e foi denunciado. Passou para António Maria Cardoso, que era a sede da PIDE. Foi interrogado e torturado, como por exemplo, lá está novamente, a tortura do sono. Passou para Caxias, mas como era considerado um elemento perigoso, foi transferido para o Forte Peniche. No Forte Peniche continuou a ser interventivo. Foi transferido para a Solitária, que era nas Caves, e quando enchia a maré, ficava com água pelo peito. Cama debaixo d'água, tudo debaixo d'água. E isto acontecia todos os dias. Quando saiu, ficou todo anquilosado, isto é, deformações ósseas articulares. Lá está, mais outro exemplo. Essa liberdade vamos lá, como é que eu hei de explicar? Uma gaiola muito bonita, que tem muitos passarinhos lá dentro. E de repente, abre-se a gaiola e os passarinhos saem todos cá para fora, em liberdade. Cantavam, chirriavam. E foi assim o 25 de Abril. Não era com passarinhos, mas foi com cravos encarnados, distribuídos por todos os amigos que se encontrasse na rua. Para mim a liberdade é sermos nós próprios. Liberdade de expressão, liberdade para sonhar, liberdade para arrotar na rua. Liberdade. Liberdade é poder ser quem eu sou. É ir/estar com quem me apetece, quando me apetece, onde me apetece. A liberdade para mim é o meu poder de escolha para atuar sem interferência ou com pouca interferência de um outro sujeito perante mim. A definição de liberdade é a coisa mais simples que há. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Para mim a liberdade é comer chocolates e doces no meio da rua sem ninguém dizer nada. Muito bom. A liberdade para mim é uma coisa que exige muita responsabilidade. É uma coisa que tem de ser dada como garantida ou que deva ser dada como garantida. Da próxima vez que quiserem dizer alguma coisa ou expor a vossa opinião, tenham calma e pensem. Ok? Para mim a liberdade é andares livre no meio da rua, sem ninguém te chatear, é poderes dizer o que tu quiseres, mas principalmente poderes dormir até a hora que quiseres sem ter o alarme para a escola a tocar. Yeah. Para mim liberdade é poder fazer as coisas à minha maneira sem me chatearem a cabeça. Liberdade para mim é não haver rótulos nem preconceitos. Para mim a liberdade é poder sair de casa sem medo. Liberdade é podermos ir onde queremos, como queremos, é poder dizermos aquilo que queremos. Mas também é muito importante termos em conta de que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. Devemos respeitar tudo e todos para podermos ser respeitados. Para mim, liberdade é poder dar a nossa opinião, poder escrever, poder fazer arte sobre tudo o que nós quisermos sem sermos censurados pelo lápis azul. A liberdade para mim é poder ir para a rua, cantar, dançar, correr, mas se me apetecer, optar por ficar em casa, deitado no sofá. A liberdade para mim é poder gritar e torcer pelo Benfica na bancada do Sporting. A liberdade para mim é ser quem sou. A liberdade para nós é sermos quem somos. Viva o 25 de Abril!
Viva a liberdade! Viva! Viva! Liberdade é poder falar com os meus avós, mesmo no dia em que não temos liberdade. Liberdade é poder pensar sem medo. Liberdade. O privilégio de viver em liberdade. E se não fosse o 25 de Abril, onde é que estaria a liberdade? Se o 25 de Abril não tivesse existido, eu não podia sair à rua sozinha, eu não podia ter tatuagens, eu não podia ter rastas, eu não podia ter piercings. Portanto, ainda bem que existiu o 25 de Abril.